favor, eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Romanos 1. E nós vamos começar, aliás, começamos já domingo passado, mostrando alguns motivos porque o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. E hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo 1, do versículo 1 até o 17, onde Paulo faz um resumo daquilo que é o mais importante assunto da Bíblia, o Evangelho. E Paulo vai fazer um resumo disso, e o resumo do resumo está no versículo 16 e 17, onde aqueles que leem e entendem podem expressar sua fé e viver os seus valores do Evangelho, porque ele descreve exatamente o que significa essa palavra. Mas eu não quero começar lendo por ele, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu acho que o Daniel vai caminhando aqui com a gente, nós vamos fazer assim. Você vai lendo os versículos comigo. E eu vou começar, então, já lendo o primeiro versículo, onde Paulo faz uma descrição, ou ele diz do significado do que é Evangelho. Na verdade, Paulo estava escrevendo a dois grupos de pessoas dentro da mesma igreja. Um grupo de judeus e os outros que ele chamava de gentios. Gentil, todo aquele que não é judeu. Um romano, um grego, um parto, um medo, qualquer um brasileiro, todos são considerados gentios, não gentios, né? Gente boa, gentios, né? Alguém que não é judeu. Então ele escreve sempre a esses dois grupos, e o fato dele sempre escrever os dois grupos, essa carta ele está sempre preocupado em não deixar ninguém de fora. Então ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho mostra que ele tem um propósito, um alvo, como nós conversamos na semana passada. Servo de Cristo, ele vai descrever aqui. Na verdade, essa palavra está acalmada, está camuflada. Aqui ele escreve Paulo, escravo de Cristo. E choca, porque ele está escrevendo essa carta a uma população que estava muito acostumada com a ideia da escravatura, porque Roma, naquela época, deveria ter mais ou menos 40%, 30% a 40% da sua população escrava. Altíssimo. Então, ele diz: olha, Cristo se tornou o meu Senhor, e eu tornei o escravo dele. Só que no contexto que ele está escrevendo aquele grupo de pessoas, eles também entendiam qual era a diferença entre um escravo romano e um escravo de Cristo. O escravo romano foi dominado pelo poder de Roma, mas o escravo de Cristo foi conquistado pelo amor de Cristo. Então, voluntariamente, Paulo está dizendo: eu sou um escravo voluntário, eu me candidatei a me entregar, eu me candidatei a ser dele, ele é o meu Senhor. E eu, então, por causa dessa escravidão gostosa, por causa desse ser servo, por isso a palavra servo aqui é mais utilizada, por causa desse fato de me entregar a Cristo voluntariamente, por causa deste Evangelho, eu sou separado. E essa palavra separado é a mesma palavra fariseu, a mesma ideia, porque o fariseu era um separado. A palavra fariseu quer dizer separado. É muito interessante que Paulo está falando aos judeus. A palavra fariseu para o judeu, principalmente um judeu convertido, era de quem? De alguém daquele sistema lá. Mas assim como ele está dizendo: olha, eu sou um escravo para você, o romano, que entende de escravo, mas eu sou um escravo que aceitei ser escravo, eu sou um escravo voluntariamente por causa do amor de Cristo, eu também sou alguém separado, mas diferente do fariseu. Eu fui separado para um evangelho, para algo, para entregar algo. Então, eu me sinto alguém privilegiado. Separado para quê? Para ser apóstolo de Jesus Cristo. E apóstolo é a palavra enviado. Paulo, então, está descrevendo aqui nesse primeiro versículo algo muito interessante. Eu sou um escravo de Cristo. Eu sou separado por Ele.
e eu sou enviado. Portanto, todos aqueles que são impactados pelo Evangelho devem se tornar escravos de Cristo e devem se tornar enviados de Cristo. Para quê? Para pregar este Evangelho de Deus. E aqui vem a palavra, primeira vez que ele vai dizer dessa palavra Evangelho para esse povo. No primeiro versículo, Paulo já está dando a tônica, a ideia do que ele quer. E ele está dizendo exatamente o seguinte: eu sou um escravo voluntário de Cristo, separado para ele, enviado para entregar uma boa notícia. É isso que a palavra evangelho significa. A palavra evangelium, do grego, é exatamente a ideia de alguém, um militar, que recebe a notícia do seu comandante na guerra, e ele recebe então um papel onde ali consta o relato do comandante da vitória que aquele exército teve. Então ele pega aquele papel, e geralmente eram os que corriam mais fortes, e ele sai correndo desesperadamente até chegar então no forte ou no local onde havia a concentração do acampamento, ou até mesmo na cidade ou no império do rei. E então ele vinha correndo e ele vinha gritando: eis o evangelho, eis a boa notícia. Tanto que era tão esperada essa notícia, que quando os espias olhavam e viam a maneira deste homem correr, eles sabiam, não é o evangelho. É evangelho. Olha, ele está correndo com muita vontade. Ele está trazendo uma boa notícia. Se estava correndo meio displicente e tal, é porque não estava trazendo o evangelho. Então Paulo está dizendo: olha, isso que eu estou proclamando e vou falar para vocês é uma boa notícia, é uma boa nova. E o evangelos, ou aquele que era um mensageiro, é exatamente aquele que traz uma mensagem de vitória ou qualquer outra notícia que causa alegria. Portanto, o evangelho é uma notícia de alegria. A mensagem que nós temos experimentados, vivido na nossa vida, é mensagem de alegria. E se tem uma mensagem de alegria, é porque anteriormente teve uma mensagem de tristeza. E o livro de Romanos vai descrever, no capítulo 2 e 3, a tristeza do pecado. Mas vai descrever, daí para em diante, o evangelho. A notícia de Cristo. Então, Paulo vai no primeiro versículo dizer sobre isso, mas ele no segundo versículo em diante, o 2, 3 e 4, ele vai descrever então a revelação desse evangelho. Como então, o que quer dizer esse evangelho? Acerca de quem é essa história? Acerca de quem é essa boa notícia? E diz assim, versículo 2, 3 e 4. O qual foi prometido por ele quem? Por Deus, porque o evangelho, a boa notícia, é dada por Deus. É Deus quem deu a notícia da nossa salvação. Por ele, de antemão, por meio dos seus profetas e nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo está descrevendo, então, a revelação do Evangelho. O que quer dizer essa notícia? O que traz nessa notícia? Essa notícia foi prometida por Deus já desde o Velho Testamento com os seus profetas. E quem conhece a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, sabe a quantidade de promessas com relação a Jesus tem. E eu separei duas no livro de Isaías. Primeiro, Isaías 9, 6 e 7, que é sempre lido em tempo de Natal. Mas eu quero ler agora, no mês de maio, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio
haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Promessa daquele que viria a ser a revelação da boa notícia, Jesus Cristo. Segundo texto que eu quero trazer a você é Isaías 53, 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus e por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Palavra profética a respeito daquele que seria o Messias, o esperado do povo de Israel. E que para nós que vimos a profecia cumprida, cumprida, né? de ser cumprida, ela, para nós, ela é a revelação de Jesus Cristo, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Portanto, o Evangelho, ele já é pregado desde o Velho Testamento. A boa notícia da salvação em Cristo Jesus vem lá do Velho Testamento e os apóstolos se tornam também testemunhas no Novo Testamento. Acerca de quem? Acerca de Jesus, acerca de seu Filho. E este Filho que, como homem, nasce da descendência de Davi, mas como Deus, Filho de Deus, pelo Espírito de Santidade, Martim Lutero diz que é o Espírito Santo, pelo Espírito Santo ressuscita. Versículo 4. E mediante o Espírito Santo foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Paulo está descrevendo e fazendo uma revelação muito poderosa, mas extremamente simples. O que é Evangelho? Evangelho é a boa notícia que Cristo nasceu, que Cristo viveu, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Este é o Evangelho, puro, simples e poderoso. E ele é poderoso por quê? Porque na ressurreição de Cristo, ele venceu o poder da morte. E ele é poderoso porque na sua morte, ele venceu o poder do pecado. E quando nós falamos que vamos pregar o Evangelho, ele tem que estar contido dentro dele. Cristo Jesus, morto e ressuscitado, porque isso é a revelação do Evangelho de Cristo. Por isso ele termina essa frase dizendo: Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo é interessante porque ele está falando para os dois públicos, judeu e gentil. Para o gentil, aliás, para o judeu, ele vai dizer Jesus Cristo. E Jesus é o nome de Jesus. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus não tem na identidade dele chamado Jesus Cristo. Jesus é Jesus de Nazaré. Cristo é o título que ele recebe, porque Christos é, lá do grego, aquilo que é Machia, que é do hebraico, que quer dizer aquele que é Salvador, o enviado, aquele que vem para salvar os pecadores. Então, o povo judeu, o povo cristão judeu esperava o Messias e sabia que Cristo se tornou o Messias dos judeus. Os outros judeus não acreditam, inclusive até hoje esperam o Messias, tanto que eles estão no ano 5000 e tralalá. Mas ele está dizendo, o evangelho que eu fui enviado a pregar é o evangelho acerca de Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que já foi revelado para salvar os pecadores através da sua morte. E a função do Messias é morrer sim na cruz. Mas também como Senhor. Porque ele não fica na morte. Ele se transforma o nosso Senhor. E quando ele diz nosso Senhor, ele usa a palavra Kyrios, que quer dizer aquele que é o comandante.
Quando o grego ou quando o romano falava Kyrios, ele estava se referindo ao César, ao senhor dele. Porque Césares eram deuses, ou filhos de Deus. Tanto que alguns eram chamados até de filhos de Deus Salvador. Ele está dizendo, olha, o Evangelho é a boa notícia do Filho de Deus, que como homem morreu, se tornando Cristo, mas como Filho de Deus, ressuscitou, se tornando o nosso Senhor. Quando nós não entendemos isso não faz sentido nenhum para nós, é porque ainda o Evangelho não nos alcançou. Enquanto Jesus é só uma figura histórica, o Evangelho ainda não me alcançou. Enquanto essa grande notícia não é grande notícia para mim, o Evangelho não me alcançou. A grande notícia, Jesus venceu o pecado e a morte, por isso eu posso ter a vida eterna, e é isso que ele vai dizer em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, o Evangelho tem um significado. É alegria. É resposta àqueles que anseiam por resposta. Mas ele vai dizer a partir do versículo 5 em diante, até o versículo 8, que o Evangelho nos leva a um compromisso, a um chamado. O Evangelho nos chama a algo. Assim como o Evangelho impactou a vida dele, o fazendo escravo e, portanto, submisso a Cristo, o Evangelho o levou a ser um enviado, a pregar essa boa nova às outras pessoas. Isso também deve acontecer na vida do povo de Deus. O Evangelho quer formar um povo dele, o povo de Cristo. O Evangelho de Cristo quer formar um povo de Cristo, um povo que tem algumas características. Versículo 5 em diante diz assim: por meio dele, por causa do seu nome, meio dele e por causa do seu nome. Que nome? Por causa de Jesus. Recebemos graça, favor imerecido, e apostolado, um envio, um chamamento, uma vocação, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está anunciada a fé que vocês têm. Qual é o chamamento, então, do Evangelho? Qual é o chamamento da Boa Nova? O que a Boa Nova nos convida? Primeiro convite, primeiro chamamento é a chamar um povo para ser este povo que obedece pela fé a Jesus Cristo. Esse é o primeiro chamamento. E aqui vai dizer, por meio dele, por causa dele. Então, o Evangelho nos submete a Cristo. Não existe pessoa que diz que vive o Evangelho e não se torna submisso a Cristo. Não existe. Então, ele pode ser um grande admirador de Jesus, ele pode achá-lo mestre, mas não é o seu Kyrios e nem o seu Messias, não é nem o seu Senhor e nem o seu Salvador. Mas aqui há uma coisa interessante, a mesma coisa que deve acontecer com o indivíduo com relação ao Evangelho, deve acontecer com o povo. E aqui ele está chamando uma igreja, está chamando um povo. Que igreja? A igreja aqui, que está representada agora? Não. Esse povo que está em todo lugar, o povo que vive esse Evangelho. A igreja composta de todos os povos, por causa do novo nascimento, se formando um único povo, o povo de Deus. Você já viajou para algum lugar que você não conhece nada, de repente você encontra um povo de Deus? Você encontra um servo de Cristo,
e ali você se une com ele, se torna povo de Deus. Quem teve a experiência de estar em algum lugar, de repente encontrar um lugar e aí um povo de Deus, todo lugar. Essa é a igreja de Cristo, onde a gente sai, não tem placa, não tem nada, é o povo de Deus. O Evangelho nos chama a formar esse povo, e ele está dizendo ao povo de Roma que eles são um desses povos, um desses que fazem parte desse povo. Um povo que obedece pela fé, a primeira característica desse povo. Essa obediência, então, quer dizer o seguinte, novamente ele vai dizer a mesma ideia que ele falava de si mesmo. Um povo servo de Deus. Um povo escravo de Cristo. Um povo obediente a Cristo. E sabe que obediência é uma coisa que não tem a ver com sentimentos. Obediência é postura. Eu não obedeço porque eu estou sentindo vontade. Isso não é obediência. Isso é fazer o que eu quero. E calhou que o que eu quero é agradar você, aí eu obedeço. Obediência é despojada de qualquer coisa de vontade e prazer meu. Obediência é algo que eu entendo que há um Senhor, há uma autoridade e eu me submeto a ela. E aqui está dizendo que este povo, a característica deles é que eles precisam submeter-se pela confiança que eles depositaram em Cristo. Porque fé aqui é confiança. Eu creio, não só que Cristo morreu e ressuscitou, mas eu confio que Ele tem poder para me salvar, porque Ele já ressuscitou dos mortos. E Ele prometeu isso. Então, eu deposito a minha vida, porque creio no seu Evangelho, porque creio na sua notícia. Segunda característica de um povo que ele chama para si, que Deus chama para si através do seu Evangelho, é que ele pertence a Jesus Cristo, versículo 6. Essa submissão, essa obediência, nos leva a uma entrega da vida a Cristo completamente. Então agora, não só a obediência, mas as minhas vontades, os meus quereres, os meus desejos, eu sou comprado por Cristo. Ele é o meu Senhor. E eu não sinto nenhuma vergonha de dizer que Ele é o meu dono. Eu pertenço a Cristo. Então, aquilo que era uma vontade minha, uma inclinação minha para fazer as coisas, agora eu faço uma pergunta a Cristo. Sabe qual que é o problema da gente? A gente não consegue entender que vida cristã é inversamente proporcional à vida fisiológica, à vida física da gente. Quando a gente tem uma criança, a gente sabe que ele é totalmente dependente, não é verdade? Para tudo. Mas quando ele vai crescendo, a gente quer que ele seja independente. O Evangelho de Cristo nos leva exatamente ao contrário. Quanto mais você vai crescendo no seu relacionamento com Cristo, mais você dependente deve ser dele. O crente maduro não é aquele que faz aquilo que ele quer. O crente maduro é aquele que está sempre dizendo, é a tua vontade, Pai? Que eu pertenço a ti, eu não quero fazer nada que te desagrade, porque eu tenho prazer em te honrar, porque além de te obedecer pela fé que eu depositei, eu te pertenço. Eu sou seu. Versículo 7 vai dizer, além de ser alguém que obedece pela fé, um povo que obedece pela fé, um povo que pertence a Jesus Cristo, é um povo que é separado, chamado para ser santo. E a palavra santo aqui, principalmente a palavra santo no Novo Testamento, não quer dizer alguém que não comete coisas erradas, mas é alguém que foi santificado, ou seja, alguém que foi separado. E separado pelo Espírito Santo para Cristo, que coloca a sua confiança em Cristo e que diz que Cristo é o seu Senhor e eu pertenço a Ele. Nesse momento, então, eu separei de algo. Mas eu também me separei para algo.
É que nem você casou. Lembra quando você casou? Alguns não lembram porque ainda não, mas Deus vai dar a libertação, pode ficar tranquilo. Quando você casou, você se separou de papai e mamãe. Mas você se separou para quem? Para o seu cônjuge. Ai de você, se não se separasse completamente para. Essa exclusividade, esse fato de você agora também não ter os teus quereres. E o grande problema da gente é casar e com a cabeça de solteiro, né? Ainda quinta-feira à noite joga futebol com os amigos e a mulher fica em casa. Ou a mulher vai para o shopping e continua gastando como solteira, né? Que Deus tenha misericórdia do marido. Aqui esse povo precisa ser separado, exclusivo, porque ele foi separado de algo, de onde? Da vida que vivia, a maneira como vivia, e agora é separado para viver, para agradar o seu Senhor. É um povo exclusivo. Então, até aqui, nesses pontos onde Paulo está dizendo, obediência pela fé, pertencimento a Cristo e ser santo, ele está dizendo, a mesma coisa que eu disse para mim, eu sou escravo, vocês também. O povo é de Cristo, o povo é de Deus, pertencente a Deus, separado para Deus. Agora, separado, querido, não é essas bizarrices que nós temos por aí. Não posso conversar com você porque você é ímpio. Deus fala assim, não foi isso que eu disse. Bizarrices não são de Deus. Aliás, a igreja evangélica, se passar um fogo purificador, 70% hoje é bizarrice. 30% é evangelho. E é por isso que nós não conseguimos fazer a outra coisa que é o chamamento do evangelho, que é anunciar a nossa fé, a fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós não conseguimos anunciar a nossa fé porque o povo está tão assustado com a bizarrice que morre de medo de crente. Mas o Evangelho de Cristo nos chama para anunciar a fé que nós temos. E olha só o que diz o versículo 8. Versículo 7. A todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para ser santos. Versículo 7 vai dizer, a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, desculpa. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo está dizendo que o povo de Roma, a igreja de Roma, está vivendo o evangelho, porque ela é um povo separado, um povo obediente, um povo santo, mas também é um povo que anuncia a sua fé, que expressa a sua crença, que vive um testemunho saudável na comunidade, que as pessoas conseguem conviver harmoniosa e pacificamente. Porque o povo romano é interessante. Até 64, o evangelho era pregado tranquilamente em Roma. Porque o romano é assim, era pluralista. Que Deus você está falando? Falando de Zeus. Fala aí sobre Zeus, conta para mim. O que Zeus tem? Aí eu sou outro, eu sou de Atenas, eu gosto mais das deusas mulheres. Fale-me mais sobre Atenas. Eu gosto da Afrodite. Afrodite, sabe como é que é, tem umas coisas. Então fala mais sobre Afrodite. E de repente, olha, tem aí um Deus que não tem um nome, mas é sobre todo nome e tem um filho. Um Deus que tem filho? Interessantíssimo, fala para mim. Então, Roma não tinha uma perseguição. Mas é interessante que sem perseguição, às vezes, a igreja não prega. Mas ele espalhava a sua fé, esse povo estava espalhando a sua fé, porque é marca daquele que vive o evangelho contar as boas novas. Gente, é natural isso. A gente percebe o pessoal das gravidez, né? Recebeu o resultado, o WhatsApp em todo mundo, né?
Nem o médico recebeu, já sabia, já estamos recebendo. Glória a Deus por isso. Você consegue chegar em casa e não falar nada de bom que aconteceu, porque você está assim, principalmente as amadas, né? A língua está assim, dizendo, eu quero contar. Não, mas espera um pouquinho, quero esperar um momento. Gente, a boa nova, a boa notícia, a gente quer contar logo. Então a gente não conta porque não é boa e talvez não é nova. Porque o Evangelho tem implicação. E as implicações do Evangelho, Paulo vai dizer, versículo 9, 10, 11, até o versículo 15. Ele vai descrever isso. Que se o Evangelho é um chamamento, mas o Evangelho também tem implicações. Então, quem vive o Evangelho, quem o Evangelho já virou a boa notícia, que a gente experimenta que Cristo morreu e ressuscitou, e Ele é o meu Senhor e meu Salvador, ele tem algumas atitudes que geram no meio do povo dele. A primeira implicação que o Evangelho traz é que quem desfruta do Evangelho de Cristo, da Boa Nova de Cristo, tem um profundo amor pela Igreja de Deus. Versículo 9 e 10. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Quem estava aqui domingo passado, nós falamos sobre uma das vontades, né, os motivos que Paulo escreveu Romanos. Um deles era que ele queria visitá-los, porque ele não conhecia essa igreja, não fundou essa igreja, mas ele queria muito conhecê-los, porque ele orava por eles e havia um amor por eles. E Paulo está dizendo aqui que só pode ter esse profundo amor por uma igreja que eu não conheço, por pessoas que eu nunca vi, quem foi impactado pelo Evangelho de Cristo. Só pode amar a igreja de Cristo quem desfruta do poder de Cristo. Só quem tem essa experiência marcante de ter sido lavado o seu coração, remido a sua vida, ter sido perdoado pelo poder da cruz de Cristo, é que tem amor pelos irmãos. Tem prazer em estar com os irmãos. Tem alegria em estar com os irmãos. Está com a igreja de Cristo, mesmo que eu não conheça. Isso é interessante, quando você encontra um crente verdadeiro em Cristo Jesus, em qualquer lugar da face da terra, há uma alegria em estar juntos. Essa é a primeira implicação de quem foi dinamitado pelo Evangelho de Cristo. Segunda implicação é que isso gera uma mutualidade, uns aos outros, uma comunhão que gera edificação. Olha o versículo 11 e 12. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-lo. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Uma das características do Evangelho de Cristo em nós é que ele faz uma transformação fantástica e sobrenatural nas nossas esquisitices egoístas. O ser humano, por si só, é um ser egocêntrico e egoísta. O Evangelho de Cristo me faz ser alguém que pensa nos outros. O Evangelho de Cristo me leva a ser altruísta. E é interessante que Paulo foi dinamitado pelo Evangelho de Cristo e ele começava a pensar nas pessoas. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele era Saulo e que ele era um arrogante fariseu, dono da verdade, e que na seita dos nazarenos, que ele chamava de seita dos nazarenos, os cristãos, onde ele encontrava, ele prendia e matava.
Como é que alguém pode ter uma transformação tão sobrenatural de alguém que antes matava os cristãos e agora não só ora por eles, mas tem prazer em estar com eles e quer dividir alguns dons e quer compartilhar com eles algumas coisas e quer fortalecê-los e quer estar junto, encorajá-los pela fé? Só mesmo o Evangelho de Cristo que traz esse uns aos outros. Veja que coisa interessante, aqui ele está dizendo, olha, o Evangelho fez uma transformação tão grande na minha vida que agora eu tenho prazer em compartilhar isso com você. Eu tenho prazer em estar com vocês aí. Eu quero contar o que Deus fez, mas eu quero ouvir o que Deus fez na vida de vocês, porque isso me edifica. Mas era um apóstolo, bam. Não, era um homem que foi impactado pelo Evangelho de Cristo. Essa é algo fantástico. E nós somos encorajados quando Deus faz algo em nós e a gente faz isso uma boa notícia e leva aos outros. Então eu queria dizer para você o seguinte, querido. Às vezes você está em casa conversando com alguém ou está numa roda de amigos e você tem a oportunidade de abrir a sua boca e compartilhar algum dom, de dizer alguma coisa que é edificante, de dizer alguma coisa que encoraja o outro, que fortalece a fé do outro. Não perca essa oportunidade. Porque assim você está sendo instrumento de Cristo, está evidenciando o Evangelho de Cristo na vida das pessoas. Um dos grandes erros da igreja evangélica é achar que pregar o Evangelho é pegar uma Bíblia, ir na casa de alguém, olhar na cara dele e dizer que ele é um pecador, que ele vai para o inferno, e se ele não aceitar Jesus Cristo agora, fazendo uma oração de confissão, ele está no inferno. Isso é uma verdade que você só vai dizer se Deus mandar você dizer. Mas o Evangelho é uma coisa compartilhada, que você vai dizendo, olha, você está vivendo um momento difícil, eu também passo por isso, mas eu queria dizer a você qual é a boa nova, como é que Jesus soluciona isso na minha vida. E a gente vê pessoas se aproximando do Evangelho de Cristo porque vem testemunho de uma boa notícia. Aliás, passa-se o Evangelho com alegria. Já viu alguém que passa o Evangelho tão carrancudo, você fala assim, meu Deus, Senhor, me livra deste Evangelho. Uma terceira implicação é que o Evangelho de Cristo gera desejo de salvação de gente. O Evangelho de Cristo gera um desejo de gente ser resgatada. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo está dizendo, olha, onde eu vou, eu quero ver o Evangelho sendo anunciado, a notícia sendo anunciada que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e por causa disso ele matou o poder do pecado e destruiu o poder da morte, e agora nós somos livres para vivê-lo eternamente. Você pode viver isso. Essa era a alegria de Paulo. E isso leva a uma quarta implicação. Gerar um sentimento de alegria, de gratidão no meu coração por causa que o Evangelho me alcançou. É aquela alegria da sua conversão, lembra? Que você não conseguia parar, às vezes você tinha espasmos de rir, porque a alegria tomava conta, a paz no seu coração era tão grande, que você não se controlava para as pessoas. Não, cara, preciso contar. Sabe aquela primeira experiência de oração que você teve, que você orou e Deus atendeu, e você falou assim, funciona! Versículo 14 vai dizer, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu estou disposto a fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou devedor. Porque eu sou devedor a todos. Eu devo a grego, eu devo a bárbaro, e esses dois que ele usa aqui são dois tipos de pessoas bem diferentes.
Eu sou devedor a sábios, a ignorantes, eu sou devedor a todo mundo. Não porque eu conheço essas pessoas e elas fizeram algo para mim, mas porque Cristo fez algo por mim, sendo em que eu não merecia algo. E eu devo, então, contar para esses também. Não que eles me fizeram algo de bom, não, talvez ainda não fizeram, mas eu tenho uma dívida para com Cristo. E se eu não merecia esse evangelho, eles também não merecem, mas se eu recebi, por que eles não podem receber? Eu tenho uma dívida com essas pessoas, porque eu preciso falar para elas, elas não podem chegar e dizer assim, mas ninguém me disse. Alguém definiu que o evangelho é um mendigo, ensinando outro mendigo onde encontra-se pão. O evangelho é o mendigo que ensina outro mendigo aonde ele encontrou pão. Porque ele está dizendo assim, se eu encontrei, eu não merecia, mas você também não merecia, mas você pode. Então vamos lá. O que Paulo está dizendo, eu estou disposto a pregar o evangelho a todos, sabe por quê? Porque Paulo entendeu uma coisa muito séria. O evangelho é uma dívida que nós temos para com Deus, mas que a gente paga às pessoas. O evangelho é uma dívida que eu devo para Deus, mas o jeito de pagar é anunciando ele para as pessoas. Então, o resumo do evangelho é isso. Versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. É por isso que Paulo resume tudo isso dizendo, é por isso que eu não me envergonho deste evangelho. Porque para o judeu, para o grego e para o romano, o evangelho, ou seja, Cristo nasceu, viveu, morreu, na morte que morreu e ressuscitou, era um escândalo, uma vergonha. A vida humilde e pobre de Jesus descaracterizava a boa notícia que o Israel esperava do Messias que iria vencer o povo o Império Romano e ser o libertador deles. Então não poderia ser uma boa notícia um homem, uma pessoa que nasceu na estrebaria, filho de um carpinteiro e de uma qualquer. Não poderia ser boa notícia uma morte humilhante de Cristo na cruz para a ideia de alguém que iria ser um imperador ou alguém, um grande líder do exército dos judeus que combateria o Império Romano. Esse homem morre na cruz, e a cruz para o romano era aquela morte indigna para os traidores do Império. E nem a ressurreição era uma boa notícia, porque para o grego ressurreição era um retrocesso. Era um castigo. Porque o grego acreditava o seguinte, essa carne aqui, essa matéria é má. Então a minha salvação é quando essa alma sai do corpo e ela vai para o pleroma. E quando ela não está certinha, ela não está bem, ela vai se evoluindo. E hoje, numa estrutura mais moderna, vai se reencarnando. Então, para o grego, era um absurdo que a pobre alma saiu e voltou. É retrocesso. O negócio é se livrar dessa matéria horrível. Então, era vergonhoso. O evangelho de que Cristo morreu e ressuscitou era vergonhoso para todo mundo. Não era boa notícia. Mas aí Paulo vai descrever isso, colocando no versículo 22 até 24 de 1 Coríntios 1, algo fantástico.
Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual deste fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essa é o resumo do Evangelho. Martim Lutero pregou o seu último sermão dia 15 de fevereiro de 1546, na sua cidadezinha natal chamada Eisleben, lá na Alemanha. 2 dias antes da sua morte, ele prega esse sermão. E sabe qual que foi o sermão de Martim Lutero? Qual era a preocupação de Martim Lutero antes de morrer? Eu quero ler aqui para vocês. Ele alertou as pessoas, a preocupação dele era com o Evangelho. Ele alertou as pessoas que o Evangelho deve ser pregado com precisão e apaixonadamente, mas trará conflito, permitindo que ele seja eclipsado ou obscurecido pela escuridão. Então, se gera conflito, ele vai dizer, e uma vez que as pessoas fogem do conflito, cada geração tende a diluir ou esconder o Evangelho, permitindo que ele seja eclipsado pela escuridão, como o que tinha sido durante séculos antes da Reforma. Em seu último sermão, Martim Lutero está preocupado com o seguinte: quando você pregar o Evangelho apaixonadamente, e a outra expressão que ele usa, com precisão, isso vai causar conflito. Como as pessoas não gostam de conflito, elas fogem de conflito, elas vão diluindo o Evangelho e obscurecendo, escondendo o Evangelho, até que ele fique totalmente eclipsado. Que palavra profética! O Evangelho, hoje, está misturado, diluído, escondido, atrás de tanta coisa. São as esquisitices que eu chamo. Que não é Evangelho. Hoje temos crentes que envergonham o Evangelho, escondendo debaixo de doutrinas interessantes aos seus interesses, egocêntricas, hedonistas, escondendo debaixo de práticas pecaminosas e dizendo que vivem na graça e não na lei. Hoje, nós temos crentes que se envergonham do Evangelho, escondendo debaixo do medo de ser ridicularizado, de ser questionado, de ser confrontado, diluindo com a cultura permissiva, tons de cinza ao invés de preto e branco. A verdade é relativa, sua verdade é diferente da minha. Diluindo com a ciência, conciliando fé e razão, criação e evolução, tem tons misturados. Tem cristão tentando justificar a sua fé na evolução. Tem cristão acreditando naquilo que a ciência daqui 10 anos vai dizer que é mito. A cada ano, aliás, a cada 10 anos, 1.000 a 1.500 teses dos cientistas caem. E a Bíblia continua dizendo o que está dizendo. E nós cremos. Mas Paulo não se envergonhava desse evangelho por 2 coisas. Primeiro, que era o poder de Deus. Segundo, era onde se revelava a justiça de Deus. É o poder de Deus. E essa palavra poder de Deus, poder, é a mesma palavra, é dynamos, que dá origem à palavra dinamite. A ideia é literalmente que o evangelho dinamita, ele entra e arrebenta. Quando ele entra, não tem para ninguém, ele destrói todas as fortalezas nossas, nos faz vulneráveis a Cristo, escravos de Cristo. Porque o evangelho é revelado a justiça de Deus. E nós vamos estudar durante todo esse tempo em Romanos uma doutrina chamada doutrina da justificação, onde havia uma notícia muito má. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus.
Mas a justificação é exatamente o seguinte: os nossos pecados foram transferidos para Cristo na cruz, e a justiça dele transferida para nós pela fé. O pecado foi plenamente pago. Então, por causa disso, eu posso viver a alegria do Evangelho, porque o que foi justificado viverá pela confiança que depositou no justificador. O justo viverá pela fé. Como Abacuque 2,4 vai dizer no Velho Testamento, Paulo vai reinterpretá-lo agora no Novo Testamento, dizendo que o justificado viverá pela confiança que depositou no justificador. Este é o Evangelho. Fora disso, é outro Evangelho. Aquilo que Paulo vai dizer em Gálatas, um Evangelho anátema. E esse Evangelho deve ser uma notícia pregada com muita alegria. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar com você. Nós vamos ter o nosso momento de ceia daqui a pouco. E a ceia é um Evangelho. Porque a ceia é lembrar que Jesus morreu até que ele volte, sempre pregando o Evangelho da cruz, que é loucura para as pessoas, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Por isso, quero que você ore aí onde você está. Você já foi alcançado pelo Evangelho? Ou seja, essas transformações que eu citei aqui já tomaram conta do seu coração? Ou seja, você já reconhece escravo de Cristo e enviado dele? Qual é o prazer que você tem quando você ouve a mensagem de Cristo? Você a rejeita? Não é uma boa notícia? Não traz prazer ao seu coração? Nessa noite eu queria dizer para você, Paulo sabia muito bem o que você pensa, porque ele pensava exatamente assim. Mas sabe o que aconteceu? Um dia Cristo o confrontou. Sabe qual é a minha oração? Que um dia Cristo te confronte. Que um dia você esteja andando do jeito que você sempre andou, e ele te encontra e diga assim: o que você está fazendo? E nessa hora, o poder do Evangelho, o dínamos, a dinamite, vai entrar no seu coração. E você voluntariamente vai dizer: Senhor Jesus, não tem mais o meu querer, porque eu sou escravo de Jesus. E agora o meu prazer é proclamar a fé que eu estou vivendo, o Evangelho de Cristo Jesus, o meu Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nos curvar diante do Senhor e reconhecer que Tu és o Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nós envergonhamos o Teu Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós nos envergonhamos do Teu Evangelho. Permita-nos, Senhor, a dizer com autoridade: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação tanto do judeu quanto do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Senhor tomou o meu lugar. O meu pecado foi imputado em Cristo Jesus. E a salvação de Cristo imputada na minha conta. E agora, pela fé, eu desfruto a liberdade. Senhor Jesus, nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não foi impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo, Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, fala agora com autoridade e poder. Mexe nesse coração, que ele entregue o domínio da sua vida a Ti.
e que a partir deste momento seja teu escravo, mas um escravo com muita alegria, porque o melhor lugar para se estar é sendo propriedade exclusiva de um Deus amoroso que cuida de nós. É isso que nós oramos, enquanto nós vamos tomar a ceia, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, para que o teu povo seja um povo que proclama o seu nome, que anuncia a fé que tem no Senhor, e que isso seja a alegria do nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus.